Hoje, antes mesmo de você iniciar esta oração, eu sei que algo dentro do seu espírito já vinha pedindo socorro, porque o que você tem sentido não é simples cansaço, não é apenas tristeza passageira, não é desgaste comum do dia a dia. É um peso diferente, é um aperto que surge do nada, é uma angústia que toma o peito sem explicação. É uma sensação de que algo está errado ao seu redor, mas você não consegue identificar o quê. E nada disso é coincidência. Quando o mal espiritual se aproxima, o corpo sente, a mente percebe, a alma alerta. Você começou a notar que o seu sono ficou leve demais, que sua energia acabou rápido demais, que seus pensamentos ficaram confusos, que seus caminhos começaram a travar. Coisas que sempre fluíram começaram a emperrar. Pessoas que sempre foram próximas começaram a se afastar. Oportunidades que estavam quase certas começaram a escorrer pelos dedos. Coisas que sempre fluíram começaram a emperrar. Pessoas que sempre foram próximas começaram a se afastar. Oportunidades que estavam quase certas começaram a escorrer pelos dedos. E quando isso acontece tudo ao mesmo tempo, é sinal claro de ataque espiritual. Sinal de que alguém, em algum lugar, lançou algo contra você, seja por inveja, por maldade, por ciúmes, por raiva ou por puro prazer em te ver cair. Se você percebeu que dentro da sua casa algo mudou, que o ambiente ficou pesado, que objetos começaram a quebrar, que discussões surgiram do nada, que até o ar parece mais denso, isso não é impressão. Isso é reflexo de energia colocada contra você. Trabalhos espirituais, mandingas, magia negra, olho gordo, palavra maldita, tudo isso existe, tudo isso é real e tudo isso afeta quem está vulnerável. E não é porque você é fraco, não é porque você merece o mal, é justamente porque você tem luz, porque Deus te escolheu, porque sua energia incomoda quem vive nas sombras. Gente que te inveja sorrindo, gente que finge amizade, gente que te abraça e deseja sua perda, gente que cobra um carinho que ela mesma não tem para oferecer. O mal sempre vem disfarçado, mas você sente. E se você chegou até esta oração, é porque Deus te trouxe. Ele não permite que um filho caminhe no escuro sem aviso. Ele chama, ele puxa, ele guia, e hoje ele está guiando você para o rompimento. Talvez você tenha percebido mudanças repentinas na sua vida emocional, irritação sem motivo, choro inesperado, lembranças dolorosas que voltam na sua mente para te enfraquecer. Talvez sua fé tenha ficado abalada. Talvez você tenha sentido como se estivesse sozinho, abandonado, sem força para lutar. Mas essa sensação não vem de você. Ela vem do ataque espiritual que tentaram lançar contra a sua vida. É exatamente isso que o mal faz. Tenta te afastar de Deus. Tenta te fazer desistir. Tenta te fazer acreditar que sua história acabou. Mas Deus te levantou hoje para te lembrar que a última palavra é dele, não do inimigo. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando no seu corpo como o primeiro sinal da cura que já começou. Cada respiração sua quebra um pouco do que tentaram colocar sobre você. Cada palavra que você ouve agora limpa o seu coração, ilumina sua mente, fortalece seu espírito. E à medida que você respira, você começa a perceber que não está sozinho. Existe uma força do alto tocando você neste momento, preparando seu caminho para o rompimento definitivo. Hoje, Deus vai romper o que fizeram contra você. Hoje, Ele vai desfazer o trabalho de magia negra que tentaram te atingir. Hoje, Ele vai te colocar de pé onde o mal queria te ver caído. E enquanto essa verdade se instala dentro de você, o seu espírito começa a ser preparado para aquilo que Deus vai realizar nos próximos instantes da oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro agora que toda a força divina se levanta ao seu redor, criando um círculo espiritual tão forte que nenhuma obra de magia negra consegue atravessar. Neste instante, enquanto você respira, o céu se move. Deus inclina o olhar para você e ordena que toda a energia contrária comece a perder o poder. Nada que foi lançado contra a sua vida permanece onde está. A mão de Deus começa a agir e quando Ele age, nenhum mal resiste.
Eu declaro com autoridade espiritual que este é o momento exato em que o rompimento começa. Eu invoco a força poderosa de São Miguel Arcanjo, o guerreiro que protege os filhos de Deus com espada flamejante. Invoco Nossa Senhora Aparecida, que cobre seus protegidos com um manto azul de misericórdia e vitória. Todos eles se aproximam agora como exército de luz, cercando você por todos os lados, impedindo qualquer obra maligna de continuar agindo. Eu declaro agora que toda obra de feitiçaria, mandinga, macumba negativa, magia negra ou ritual de destruição feito com seu nome começa a ser quebrado. O poder dessas obras se desfaz como cinza ao vento. Deus ordena e tudo se dobra. Não importa se tentaram atingir sua vida amorosa, sua saúde, seu trabalho, sua mente ou seus caminhos. Hoje, tudo o que não veio de Deus cai por terra. Hoje, a força divina rompe o que foi feito. Hoje, o mal perde terreno. Eu declaro com voz firme que nenhuma intenção maldosa prevalece diante da luz que desce sobre você. Quem pediu sua derrota começa a perder o controle. Quem desejou sua queda sente o peso do próprio pedido. Quem tentou manipular sua energia perde o afeto. O mal não encontra mais porta de entrada. A inveja não encontra mais brecha. O feitiço não encontra mais caminho. Deus fecha todas as entradas onde o mal tentava se infiltrar. Eu declaro que o Espírito Santo sopra vento de limpeza ao seu redor. Onde havia sombras, agora há luz. Onde havia medo, agora há força. Onde havia confusão, agora há clareza. Nada dentro de você continua igual depois desta invocação. A presença divina toca seu corpo espiritual como fogo que purifica, restaurando aquilo que tentaram destruir. Sua energia volta a fluir. Seu espírito volta a se levantar. Sua alma começa a sentir um alívio que não vinha há muito tempo. E eu declaro ainda que toda tentativa de trabalho feito contra você está sendo anulada pela autoridade do céu. Deus coloca o selo dele sobre a sua vida, e onde há selo divino, o mal não toca, não fica, não domina. A partir deste momento, você está sob vigilância espiritual constante. Qualquer flecha que o inimigo lançar será quebrada antes mesmo de chegar perto. Toda palavra maldita é anulada. Toda intenção de destruição se desfaz no ar. Nada prospera contra alguém que Deus decidiu proteger. E enquanto a justiça divina se acende sobre você, preparando o caminho para romper tudo o que foi feito nas sombras, seu espírito começa a entrar em alinhamento com o rompimento que está chegando. Porque Deus não só identifica o ataque, Ele destrói a raiz. Ele limpa o que fizeram, Ele quebra o que enviaram, Ele anula o que tentaram construir nas trevas. E é exatamente isso que continuará acontecendo a partir dos próximos instantes desta oração. Eu decreto agora que todo o trabalho de magia negra lançado contra você começa a ser arrancado como erva daninha que perde a raiz no exato momento em que a luz toca o solo. Nada, absolutamente nada do que foi feito contra a sua vida permanece de pé diante da autoridade divina que se manifesta aqui. Se acenderam vela pedindo sua queda, se escreveram seu nome em papel para te travar, se prenderam sua foto em altar de destruição, se jogaram pó de cemitério nos seus caminhos, se falaram seu nome dentro de ritual maligno, tudo isso se desfaz agora. A força que sustentava essas obras se quebra como corrente enferrujada que não aguenta mais o peso. Deus rompe, e quando Ele rompe, não sobra nem vestígio do que tentaram construir nas sombras. Se alguém tentou manipular seus sentimentos com amarrações, eu decreto que essas amarras caem. Se tentaram mexer no seu emocional para te deixar dependente, fraco ou perdido, eu declaro que toda essa manipulação espiritual é anulada pelo fogo divino. O mal não tem mais autoridade sobre seu coração. Suas emoções voltam para o eixo, sua alma volta para o centro, sua mente volta à clareza. Nada que buscaram confundir permanece. O equilíbrio retorna e com ele vem a força que tentaram roubar de você.
Se usaram magia negra para travar seus caminhos, financeira, amorosa, profissional ou espiritual, eu decreto que essas cravas são destruídas uma por uma. Os caminhos que estavam fechados começam a se abrir como portões que se destrancam ao toque da luz. O que estava parado volta a se movimentar. O que estava travado começa a fluir. O que era impedimento vira passagem. A energia que cercava sua vida e te puxava para baixo perde o domínio. Agora quem governa seus caminhos é Deus, e onde Ele coloca a mão, nenhum trabalho maligno permanece. Eu declaro também que todo ataque espiritual enviado através de pensamentos negativos, pragas, palavras amaldiçoadas, inveja profunda e olho gordo perde o poder neste instante. Nenhuma palavra contrária prospera, nenhuma intenção maligna se sustenta, nenhuma vibração pesada continua atuando. A luz de Deus queima cada seta invisível que foi lançada contra você. Tudo que foi enviado para te enfraquecer se desfaz como fumaça que desaparece no ar. O mal perde a direção porque você agora está blindado. Eu decreto que qualquer entidade baixa que tenha sido enviada contra você é desativada e expulsa pela força de Deus. Não importa se tentaram te atingir com espírito de confusão, de tristeza, de desânimo, de desordem, de peso, de perseguição. Nenhuma dessas energias encontra mais morada na sua vida. Todas são expulsas, arrancadas, levadas embora pelo poder do alto. A sua casa, seu corpo, sua mente e seu espírito são completamente limpos neste momento. E eu declaro que essa limpeza não acontece apenas ao redor de você, ela acontece dentro de você. Tudo que estava sugando sua energia, tudo que estava drenando sua força, tudo que estava mexendo com sua fé, começa a perder o domínio. A luz divina entra como vento forte e varre tudo que não pertence à sua história. Você começa a sentir o corpo mais leve, a respiração mais solta, o coração mais calmo. A opressão desaparece, o medo some, a inquietação perde espaço. O mal foi rompido, e à medida que essa limpeza profunda avança dentro da sua vida, algo ainda maior começa a se preparar no mundo espiritual. Porque quando Deus rompe o trabalho de magia negra, Ele não apenas desfaz o mal, Ele prepara o terreno para revelar a origem de tudo. E é exatamente essa revelação que se aproxima silenciosamente, pronta para mostrar o que estava escondido nas sombras. Eu declaro agora que todo ritual específico feito com seu nome, sua imagem ou qualquer elemento ligado à sua energia começa a ser desfeito pela raiz, porque nada que nasce nas trevas permanece quando a luz de Deus toca. Se alguém usou sua foto em altar negativo, colocando ao lado de vela preta, cachaça, sal grosso invertido ou pó de cemitério, eu declaro que essa obra se desfaz como vela que derrete sem proteção. A imagem espiritual que representava você é retirada desse lugar agora. Deus envia seus anjos para recolher tudo que tinha sua presença. Nada seu fica no território do mal. Se alguém pegou uma peça de roupa sua, um objeto pessoal, um acessório, algo que carregava a sua energia e usou isso em simpatia maligna, em mandinga, em feitiço de destruição, eu decreto que essa ponte espiritual é cortada. O vínculo criado contra você perde validade. A energia que tentaram usar para te prender se desfaz. Nenhuma peça sua continua servindo como ligação para trabalhos malignos. Tudo é retirado, limpado e devolvido à luz. Se enterraram seu nome em cemitério, se fizeram garrafa com seu nome dentro, se enfiaram papel com seus dados em buraco na terra pedindo sua queda, eu declaro que essa terra se abre espiritualmente e expulsa aquilo que não pertence mais ao plano do mal. O que enterraram contra você é desenterrado no mundo espiritual neste exato momento. A força que mantinha essa obra ativa é apagada.
Nada daquilo continua vibrando contra a sua vida. Se usar um boneco com seu nome, com alfinetes, com linhas amarradas, com partes de tecido, com gota de cera derretida para simbolizar sua dor, eu decreto que esse boneco espiritual perde vida. Ele se desfaz, se desmonta, se torna pó. Toda a intenção colocada nele se dissolve. Nada do que representava você espiritualmente continua funcionando. A conexão é rompida como corda cortada pela lâmina divina. Se alguém escreveu seu nome em papel e colocou dentro de copo com vinagre, pimenta, enxofre, limão, carvão ou qualquer mistura negativa, pedindo para que sua vida azedasse, eu declaro que essa mistura se torna inútil. O papel se neutraliza espiritualmente. O nome perde a ligação com o ritual. A intenção contrária se volta contra o autor. Nada do que foi pedido sobre esse copo permanece. A força desse ritual se quebra. Se alguém colocou seu nome dentro de freezer, pedindo que sua vida congelasse, que suas emoções parassem, que seus relacionamentos esfriassem, eu declaro que esse gelo se quebra no mundo espiritual. Nada seu permanece preso ou congelado. A água espiritual volta a fluir. Seus sentimentos se libertam. Sua vida volta a andar. Nenhuma energia de congelamento permanece sobre você. Se acenderam vela preta, vermelha, marrom ou qualquer vela de destruição com seu nome escrito nela, eu declaro que essa chama se apaga agora no mundo espiritual. O fogo que tentaram usar para te consumir perde vida. A fumaça que tentaram enviar contra você se dispersa. Nada continua aceso no plano espiritual contra a sua vida. E se alguém fez oferenda pedindo sua derrota, seja em encruzilhada, mata, praia, cachoeira ou estrada, essa oferenda perde validade. Os espíritos que foram chamados não te reconhecem mais como alvo. O vínculo é rompido, a obra perde o sentido, a força do pedido desaparece. E enquanto cada ritual pesado é destruído, algo começa a se mover dentro do seu espírito. Uma clareza nova, um despertar silencioso, uma preparação para aquilo que Deus começará a revelar. Porque quando o mal perde suas ferramentas, a verdade começa a aparecer, e é exatamente essa revelação que se aproxima. Eu decreto agora que toda pessoa que agiu contra você pelas sombras começa a ser revelada pela própria energia, porque quando Deus rompe o que foi feito, Ele também expõe a origem. Nada fica escondido diante da luz divina. Quem te invejava em silêncio, quem falava de você pelas costas, quem sorria por fora mas carregava veneno por dentro, quem estendia a mão enquanto torcia pela sua queda, todos começam a perder a máscara. A revelação não é barulhenta, não é agressiva, ela é precisa, inevitável, porque Deus mostra de um jeito que você não consegue ignorar. Se alguém próximo se alegrava com suas dificuldades, se alguém vibrava com suas perdas, se alguém desejava que sua vida travasse, eu decreto que essa pessoa começa a ser exposta por pequenos detalhes. Um comentário atravessado, um olhar que não disfarça, atitudes que antes passavam despercebidas, comportamentos que não combinam com a máscara que ela sempre usou. A energia fala mais do que palavras, e agora a energia dessas pessoas já não consegue mais se esconder de você. Deus abre seus olhos espirituais para que você enxergue além das aparências. Se entre seus familiares existe alguém que te deseja mal, alguém que te observa com competição, alguém que sente prazer em te ver tropeçar, eu declaro que essa pessoa será conhecida não pela sua boca, mas pelas próprias atitudes. A língua que falava de você começa a tropeçar. A mentira perde força. A dissimulação perde encanto. A verdade chega primeiro na tua alma, depois no teu entendimento e por fim se manifesta diante de você de forma tão clara que é impossível negar. Se alguém do seu trabalho tramou contra você, se alguém tentou te prejudicar, se alguém manipulou situações, inventou histórias, plantou fofocas ou tentou manchar seu nome, essa pessoa começa a ser desmascarada diante de todos.
A intriga volta para as mãos do Criador. A armadilha se volta contra os pés de quem armou. A injustiça se desfaz como poeira levada pelo vento. Deus não deixa o justo cair por causa da maldade do invejoso. Ele revela e coloca tudo no devido lugar. Eu decreto que amizades falsas começam a se afastar naturalmente. Pessoas que estavam na sua vida apenas para sugar sua energia, te usar, te manipular, te enfraquecer, começam a perder o interesse em manter o disfarce. Você não precisa expulsar ninguém. A própria energia delas já não combina mais com a sua. Deus limpa seus caminhos de quem nunca deveria ter estado ao seu lado. O falso cai, o verdadeiro fica. Se alguém usou espiritualidade para te prejudicar, se alguém buscou caminhos escuros para te ver caído, se alguém procurou feiticeiro, mãe de santo sem luz, curandeiro falso ou qualquer instrumento das trevas para tentar te atingir, eu decreto que essa pessoa será tocada pela própria intenção que lançou. Não para te agradar, não para te vingar, mas porque essa é a lei espiritual. O mal volta para a origem quando encontra alguém protegido por Deus. Eu declaro ainda que, nos próximos dias, você começará a perceber revelações em sonhos, pressentimentos fortes, situações que se revelam sozinhas, conversas que chegam aos seus ouvidos sem você procurar. Deus te mostra do jeito certo, no tempo certo, na medida exata. Ele não revela para gerar ódio, ele revela para te libertar. Quando você sabe quem tentou te atingir, você corta o acesso. Quando você vê a verdade, você se livra do perigo. E enquanto essa revelação começa a se aproximar da sua vida, algo maior se prepara no mundo espiritual. Deus não apenas revela quem tentou te destruir, ele restaura tudo o que essa pessoa tentou bagunçar, especialmente dentro da sua casa e da sua vida afetiva. Porque a verdade abre caminho para a cura, e essa cura está prestes a tocar seu coração. Eu decreto agora que toda separação, toda discórdia, toda frieza emocional e toda confusão que surgiu de repente na sua vida amorosa ou no seu lar começa a ser desfeita pela força divina que já está agindo desde o primeiro instante desta oração. Nada do que foi enviado para dividir o que Deus uniu permanece. Se o seu relacionamento mudou de forma estranha, se brigas surgiram sem motivo, se a distância apareceu do nada, se o diálogo ficou tenso, se vocês passaram a se estranhar como se algo tivesse se colocado entre vocês, saiba, isso não nasceu de vocês, isso nasceu de fora. São ataques espirituais, trabalhos de separação, energias enviadas para destruir aquilo que fazia você feliz. Mas hoje, tudo isso cai por terra. Se alguém acendeu vela pedindo o fim do seu amor, se alguém colocou seu nome e o nome da pessoa que você ama em ritual para separar, se alguém mexeu espiritualmente para esfriar sentimentos, eu decreto que essa obra se rompe agora. A chama que tentaram usar contra vocês apaga espiritualmente. O elo que tentaram cortar se reconstrói. O amor que tentaram congelar começa a ser aquecido pela luz divina. Nada que foi feito com maldade consegue sobreviver quando Deus coloca a mão sobre um relacionamento. Se você percebeu que, dentro da sua casa, o clima mudou de repente, irritação constante, discussões que brotavam sem razão, desgastes que não existiam antes, saiba que isso é um dos sinais mais claros de ataque espiritual. Porque o inimigo sabe que, quando há paz dentro do lar, há força. Quando há união dentro da casa, há proteção. Por isso, ele tenta entrar, confundir, manipular emoções, criar ruídos. Mas hoje, eu declaro, pela autoridade de Deus, que todo espírito de discórdia é expulso, a paz volta a morar na sua casa, o entendimento retorna, o clima muda, a energia se reorganiza. Se algum familiar se voltou contra você sem explicação, se alguém dentro da própria casa passou a agir com frieza, se houve ruptura entre irmãos, pais e filhos, parentes próximos, eu decreto que a influência espiritual que estava por trás disso é arrancada. Nada que foi colocado entre vocês permanece. A luz entra e restaura o que tentaram destruir. Palavras ditas em momentos de ataque perdem força.
Feridas abertas pela inveja de terceiros começam a cicatrizar. Relacionamentos que pareciam quebrados começam a se fortalecer. Se houve feitiço para afastar você da pessoa que ama, eu declaro que esse feitiço se desfaz. Se tentaram usar amarrações para tirar alguém de você, essa amarração se rompe. Se tentaram te substituir espiritualmente, pedindo para que a pessoa que te ama perdesse o interesse, eu declaro que essa energia perde completamente o domínio. O amor verdadeiro não desaparece por obra de invejosos. O que Deus une, ninguém separa pela força das trevas. Eu decreto também que sua vida emocional volta a encontrar equilíbrio. Seus sentimentos se alinham, seus pensamentos se organizam. O medo que tentaram colocar no seu coração se dissolve. A insegurança que pareciam ter plantado perde espaço. O ciúme que não era seu desaparece. Tudo que não vinha de Deus é retirado da sua mente e do seu peito. E à medida que essa restauração chega no seu coração, você começa a perceber um alívio profundo, como se uma pressão espiritual saísse de cima de você. E é exatamente esse alívio que prepara o próximo movimento do céu. Porque depois que Deus arruma sua vida amorosa e limpa seu lar, Ele começa a restaurar tudo aquilo que tentaram travar na sua vida material, financeira e profissional. A justiça divina segue avançando e o próximo passo já está chegando. Eu decreto agora que toda obra de travamento financeiro, toda inveja lançada sobre seu trabalho, toda palavra negativa dita contra sua prosperidade e toda energia enviada para bloquear seus caminhos materiais começa a cair por terra neste exato instante. Porque quando Deus começa a restaurar um filho, Ele não arruma apenas a casa e o coração, Ele também restaura o sustento. Tudo que tentaram fechar, tudo que tentaram travar, tudo que tentaram tirar de você será devolvido em porção dobrada. E hoje, pela autoridade divina, eu declaro: nenhum trabalho de magia negra vai continuar agindo sobre a sua vida profissional. Se você vinha sentindo que seu dinheiro sumia rápido demais, que suas contas acumulavam, que suas oportunidades evaporavam, que projetos promissores não saíam do lugar, que portas que já estavam quase abertas se fecharam sem explicação, saiba que isso é um dos sinais mais claros de ataque espiritual na prosperidade. Quando alguém deseja o seu fracasso, quando alguém se incomoda com a sua ascensão, quando alguém se alimenta da sua luz, a primeira área que eles tentam atingir é a sua fonte de sustento. Mas hoje Deus rompe esse ciclo. Todo bloqueio cai, toda armadilha se desfaz, toda energia de miséria perde autoridade. Se alguém levou seu nome para ritual de travamento, se alguém colocou sua foto em obra para cortar seus caminhos, se alguém pediu sua queda financeira, eu declaro que essa obra agora se dissolve no mundo espiritual. Nada continua ativo, nada permanece funcionando. O que foi feito para te derrubar perde o domínio. Deus envia seus anjos para cortar toda a corrente colocada sobre sua prosperidade. O que estava preso se solta, o que estava travado se abre, o que estava bloqueado se libera. Eu decreto também que qualquer pessoa que tenha te sabotado dentro do ambiente profissional começa a ser revelada. Se alguém te invejou com força, se alguém tentou tomar seu lugar, se alguém puxou o tapete sorrindo, se alguém espalhou mentiras para te prejudicar, essa pessoa agora é vista pelo que realmente é. A verdade chega como luz forte e expõe tudo o que antes era escondido. Você não perde mais porque alguém te deseja o mal. A proteção divina impede qualquer injustiça de prosperar contra você. Se tentaram impedir sua prosperidade por meio de olho gordo, fofoca, desejo negativo, eu declaro que essa energia não encosta mais em você. A inveja bate e volta, a cobiça perde força, a maldição pronunciada perde som. Deus coloca sobre você um véu de invisibilidade espiritual que impede que olhos maldosos alcancem o que Ele está fazendo na sua vida. Quem te inveja não te vê mais. Quem deseja sua queda não encontra mais caminho. Eu decreto ainda que sua mente financeira é restaurada. Onde havia medo, nasce coragem. Onde havia dúvida, nasce clareza. Onde havia travamento, nasce movimento. Ideias novas começam a surgir. Oportunidades começam a aparecer. Pessoas certas começam a se aproximar.
portas que estavam fechadas começam a se abrir de maneira natural, suave, sem esforço forçado. É Deus movendo as peças ao seu favor. E à medida que essa restauração financeira acontece, algo dentro de você começa a se levantar. Uma força espiritual, uma estabilidade emocional, uma sensação de que o peso foi arrancado. Porque quando a prosperidade volta a fluir, a vida inteira volta a respirar. E essa respiração mais leve prepara seu espírito para algo ainda mais profundo. A cura completa de tudo o que tentaram atingir dentro de você. O próximo passo desta oração te levará ao rompimento das doenças espirituais e emocionais que foram colocadas na sua vida. E essa cura já está se aproximando. Eu decreto agora que toda doença espiritual, emocional e física que tentaram colocar sobre você começa a ser arrancada como um nó que finalmente se desfaz. Porque quando alguém lança magia negra, quando alguém chama a energia das trevas, quando alguém faz ritual pedindo sua fraqueza, a primeira área atingida é o corpo e a mente. E você sentiu isso. Cansaço que não combina com a sua rotina, dores que aparecem do nada, peso nos ombros, aperto no peito, tonturas, ansiedade repentina, tristeza profunda que você não sabe explicar. Nada disso nasceu em você. Nasceu do ataque espiritual que tentaram direcionar para a sua vida. Mas hoje, pela autoridade divina, eu declaro, todo ataque enviado perde o poder agora. Se alguém pediu para que sua saúde caísse, se alguém desejou ver você fraco, sem forças, sem ânimo, eu declaro que esse pedido é quebrado neste exato instante. A doença espiritual enviada volta para o remetente. A enfermidade emocional que tentaram jogar sobre você se desfaz. O peso que colocaram na sua mente se dispersa como fumaça. Deus entra agora no território onde o mal tentou agir, e quando ele entra, nada permanece como antes. Eu invoco São Rafael Arcanjo, médico celestial, para tocar cada área do seu corpo que foi afetada por inveja, olho gordo, feitiço, palavra maldita ou energia negativa. Onde houver dor, ele coloca cura. Onde houver inflamação, ele coloca alívio. Onde houver cansaço extremo, ele coloca vigor. Onde houver peso emocional, ele coloca paz. São Rafael caminha agora dentro do seu campo espiritual, desfazendo nós, cortando laços e restaurando aquilo que tentaram destruir dentro de você. Que suas lágrimas encontrem descanso, que seu coração encontre alívio, que a ansiedade saia, que a tristeza vá embora. A energia pesada dissolvida se desfaz como sal na água. O equilíbrio volta para você. Eu decreto também que toda perturbação mental causada por magia negra é agora anulada. Se você vinha sentindo pensamentos ruins, confusão constante, medo sem motivo, sensação de perseguição ou opressão, tudo isso perde lugar. O mal não toca mais sua mente. Seus pensamentos voltam a obedecer você e não o ataque enviado. A clareza volta, a serenidade volta, a paz volta. Se você teve noites mal dormidas, sonhos estranhos, pesadelos repetidos, sensação de presença durante o sono, tudo isso se desfaz agora. Eu declaro que sua noite será de descanso profundo, sua mente será protegida, seu sono será blindado. Nenhum espírito enviado contra você terá acesso ao seu descanso. Deus coloca anjos ao redor da sua cama. Eu declaro ainda que toda doença física que teve origem espiritual, dores, inflamações, fadiga constante, peso no peito, palpitações, pressão emocional, começa a desaparecer. Seu corpo responde à cura que está sendo liberada agora. Você sente alívio, você sente leveza. Você sente que algo saiu de você, porque saiu mesmo. E enquanto essa cura se instala dentro de você, algo ainda maior se aproxima. Um momento em que Deus rompe definitivamente o ciclo do mal e devolve para quem enviou tudo aquilo que foi lançado contra a sua vida. A justiça está chegando mais perto. O rompimento final se aproxima.
Eu decreto agora que todo ciclo de maldição, ataque espiritual, magia negra, demanda, olho gordo ou palavra maldita lançada contra você se rompe de forma definitiva. Porque depois que Deus cura, limpa, revela e restaura, Ele faz justiça. E a justiça divina não falha, não atrasa, não negocia, não tem piedade com quem age nas sombras para destruir o inocente. Hoje eu declaro, tudo o que fizeram contra você volta para o remetente. Não porque você deseja vingança, mas porque essa é a lei espiritual. O que alguém envia para o mal, retorna para a própria porta. E neste instante, esse retorno começa a acontecer no plano invisível. Se alguém pagou para fazer trabalho contra você, eu decreto que essa pessoa começa a sentir o peso da própria escolha. A energia que ela patrocinou volta como um eco, forte, direto, inevitável. Se alguém pediu sua queda em algum altar de destruição, eu decreto que essa queda agora para na mão do próprio pedinte. Se alguém desejou sua tristeza, sua doença, sua pobreza, seu desânimo, sua derrota, eu declaro que esse desejo retorna para quem o lançou. Não por maldade de Deus, mas pela justiça que governa o universo. Eu declaro que toda obra que não encontrou mais caminho até você, agora procura o caminho de volta. Toda flecha enviada sem direção encontra o remetente. Toda palavra maldita, toda praga, toda maldição volta para quem a pronunciou. Toda intenção negativa perde o alvo e é obrigada a retornar para o endereço espiritual de onde saiu. Deus não permite que o justo seja condenado pelo injusto. A justiça dele é limpa, é reta, é perfeita. Se alguém tentou te manipular, te usar, te enganar, te controlar emocionalmente ou espiritualmente, essa manipulação se desfaz, a máscara cai, a influência acaba, a pessoa perde autoridade sobre você. Tudo o que ela tentava manter escondido começa a aparecer. Deus expõe aquilo que o mal fez questão de esconder. A verdade se mostra diante de você como luz forte em quarto escuro. Não há mais como negar o que você começa a enxergar. Eu decreto também que qualquer grupo de pessoas que tenha se juntado para te prejudicar começa a se desentender entre si. A união deles era sustentada pela inveja, pelo ódio, pela competição, pela mentira. Mas agora, com a luz divina agindo, eles perdem força, perdem foco, perdem acesso. O mal nunca permanece firme quando a luz chega. Eles começam a se contradizer, se acusar, se afastar uns dos outros. A própria aliança deles cai por terra. Você agora começa a perceber sinais de revelação por todos os lados. Uma conversa que chega até você sem esforço. Uma atitude que você não tinha notado antes. Um comportamento estranho que finalmente faz sentido. Um sonho que se repete e traz clareza. Uma intuição forte que te mostra o que estava oculto. Deus começa a abrir sua visão espiritual. E quando Ele abre, não tem mais volta. Eu decreto ainda que nenhum ataque futuro prosperará. Quem tentou te derrubar não vai conseguir se levantar contra você de novo. Quem tentou te destruir não terá espaço para repetir o ataque. O mal perde o caminho até a sua vida. O ciclo foi cortado, rompido, cancelado. Agora é Deus quem guia, quem sela, quem protege. E à medida que a justiça divina se cumpre, o seu espírito entra em um novo estado, descanso, segurança, certeza. Porque quando Deus devolve o que o inimigo enviou, Ele também sela o seu futuro com proteção. E é exatamente isso que acontece no próximo e último capítulo desta oração, o selamento final, onde a luz toma posse definitiva da sua vida e nenhuma obra das trevas poderá se levantar novamente. Eu decreto agora que toda a proteção que Deus liberou sobre você ao longo desta oração se sela de forma completa, firme e permanente. Nada que foi destruído volta a se erguer. Nada que foi cortado volta a se conectar. Nada que foi revelado volta a se esconder. A luz que começou a agir lá no início, agora se fixa ao seu redor como muralha espiritual,
como escudo impenetrável, como cobertura divina que impede qualquer ataque de tocar a sua vida novamente. Hoje, a sua história espiritual muda de direção. O que antes era vulnerabilidade se torna blindagem. O que antes era medo se torna força. O que antes era ataque se torna proteção. Eu decreto que a partir deste instante, todo o mal que tentarem enviar contra você simplesmente não prospera. O feitiço perde o caminho, a inveja perde o alvo, a palavra negativa perde o som, a energia maldita perde o domínio. Qualquer tentativa de trabalho espiritual contra você se desfaz antes mesmo de ser concluída. O inimigo não enxerga mais você no plano espiritual. Deus te cobre de invisibilidade diante do mal. Quem te desejava queda, agora não encontra nem mesmo a sua sombra. Você está selado, protegido e escondido sob a mão poderosa do Altíssimo. Eu declaro que seus caminhos ficam permanentemente abertos. A prosperidade que foi restaurada continua fluindo. As portas que Deus abriu permanecem escancaradas. Nada volta a travar, nada volta a impedir, nada volta a atrasar. O movimento da sua vida segue livre, leve e constante. Onde antes havia bloqueio, agora há passagem. Onde antes havia estagnação, agora há crescimento. Onde antes havia escassez, agora há abundância. E essa abundância não vem apenas do esforço humano, mas da bênção espiritual derramada sobre você. Eu decreto também que a sua saúde fica protegida. Nenhum ataque espiritual volta a gerar dor, confusão, peso ou doença. Seu corpo permanece forte, sua mente permanece limpa, seu espírito permanece em paz. Deus coloca guardiões ao seu redor enquanto você dorme, enquanto trabalha, enquanto caminha, enquanto vive sua rotina. Onde você estiver, a proteção te acompanha. Sua casa fica blindada, sua família fica guardada. Seus relacionamentos ficam protegidos contra qualquer interferência maligna. Eu declaro que sua vida emocional permanece estruturada. Nada volta a abalar seu coração. Nada volta a causar confusão entre você e quem você ama. A paz permanece. O amor permanece. A união permanece. Toda tentativa futura de separação perde validade antes mesmo de nascer. Deus sela o que é seu, fortalece o que Ele te deu, protege o que Ele uniu. Eu decreto ainda que sua vida espiritual entra em um novo nível. A sensibilidade espiritual aumenta, a percepção se amplia, a intuição se fortalece. Deus te guia em cada passo, em cada escolha, em cada direção. Você não caminha mais sozinho, caminha acompanhada pela própria luz divina. Nenhuma escuridão te toca, nenhuma sombra te alcança, nenhuma obra maligna te afeta. Você se torna território inacessível para o mal. E assim, eu selo sua vida com a proteção eterna de Deus. Que nenhuma arma espiritual forjada contra você prospere. Que nenhum ritual tenha poder sobre seus caminhos. Que nenhuma inveja encontre espaço na sua energia. Que nenhuma palavra maldita tenha força sobre sua história. Que você siga amparado, protegido e iluminado todos os dias. Assim é, assim está feito, assim permanecerá. Amém.